Bem-vindos mais uma vez ao estudo da lição da Escola Sabatina. Esse trimestre estamos estudando sobre provados pelo fogo. Existem várias maneiras que você pode também acompanhar o estudo da lição, seja através da assinatura da lição, seja através de um aplicativo, assistindo aos programas. Essa semana estaremos recapitulando a lição número 4 e vamos entender bem o que é contemplar a face do ourives. É muito bom estudar a Bíblia e é melhor ainda memorizá-la e interiorizá-la na mente e no coração. Por isso, logo depois do título, Vendo a Face do Ourives, você tem aí escrito verso para memorizar. Eu incentivo você a memorizar esse verso, porque é uma maneira que nós temos de internalizar a palavra de Deus e estarmos livres das tentações quando recitamos um verso assim como Jesus Cristo fez. Por isso, eu convido você a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, o verso 18, e falar juntamente comigo. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém. Convido você neste momento a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos para uma palavra de oração. Oremos. Senhor Deus, nós te somos gratos mais uma vez pelo privilégio de podermos abrir a tua palavra e assim colocarmos em nossa mente e nosso coração aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Ajuda-nos, Senhor, nesta semana a compreendermos a relação do sofrimento e também o crescimento, o fortalecimento da nossa fé e para assim chegarmos à tua imagem. Fica conosco agora, com a proteção dos teus anjos e a bênção do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. A lição desse trimestre, ela é extremamente importante e em especial para minha esposa e eu. Provados pelo fogo tem sido uma realidade que nós temos enfrentado nesses últimos 3, 4 anos. Uma sucessão de perdas na nossa vida. Primeiramente foi meu sogro, depois meu pai, minha sogra, 2 tias na mesma semana. Por último, esse ano, um tio e agora mais uma tia também com um diagnóstico de câncer. Perdemos muita gente da família em pouco tempo. Isso nos fez buscar mais a Deus e tentar refletir na realidade do sofrimento e como nós podemos nos relacionar com Deus nesse momento. Então, muito mais do que conversar com você sobre a verdade da palavra de Deus, nós queremos dar um pouco da nossa impressão, da nossa experiência de como foi, lendo a palavra de Deus, buscando a face de Deus, passar por momentos de sofrimento e, graças a Deus, apesar das lágrimas nos olhos, mas com felicidade no coração. A lição da semana tem 2 objetivos principais. O primeiro objetivo é contemplar a face de Deus. Contemplando a face de Deus, sermos transformados por esse Deus. E o segundo objetivo é que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver a face de Deus. Então, o primeiro, olhar para Deus e ser transformado por Ele, e o segundo, é as pessoas serem transformadas olhando para nós, porque nós estamos refletindo ao Deus a quem nós buscamos. Bom, realmente não tem sido fácil esses últimos anos, com as perdas e o sofrimento experimentado realmente na pele. Porém, essa lição faz parte também do crescimento, faz parte também de entender como é esse processo de caminhar com Deus. E em relação a o que Gênesis fala sobre a imagem de Deus, como Deus criou o humano,
o ser humano. Que relação tem isso com contemplar a face dele em relação ao sofrimento e assim poder também que outros possam, através de nós, ver a face? Como seria isso? Posso ler Gênesis Pode. Gênesis 1, 27 é um texto básico. Gênesis 1, 27 diz assim: Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esse texto é básico, não apenas para falar do sofrimento, mas para falar da intenção de Deus ao nos criar e ao nos recriar. É importante esse verso para a educação, para o evangelismo e também para entender o sofrimento. Porque sofrimento nada mais é do que o resultado do pecado. Como pecado não tem explicação, como diz Ellen White, se pecado tivesse explicação, pecado deixaria de ser pecado. Assim também, sofrimento, como pecado não tem explicação. Nós tentamos conviver com ele, porque é a realidade de todo mundo que vive nesse mundo de pecado. Mas o mais importante é entender que quando Deus nos fez ali naquele momento, ele fez o ser humano para ser a sua imagem e semelhança. Com a vinda do pecado, essa imagem e semelhança foi perdida e agora Deus tenta, através da educação, através da missão e às vezes através do sofrimento, ele quer fazer com que nós possamos novamente refletir a imagem e semelhança com que ele nos criou. Então, não necessariamente explica-se a razão do sofrimento, mas o sofrimento pode ser aproveitado para um retorno à imagem de Deus, a restauração do que o pecado deteriorou. O sofrimento é uma das maneiras pelas quais, entre inúmeras maneiras, uma das maneiras pelas quais Deus tenta restaurar em nossa vida a imagem que ele fez. Sofrimento não se explica. A questão do pecado é uma questão cósmica, que inclusive muita coisa não se percebe. Acho que provavelmente foi o que Jó também experimentou. É um dos grandes exemplos que a gente tem na Bíblia, e a história de Jó realmente não explica necessariamente, mas traz para a gente algum conforto, alguma forma a entender essa questão cósmica em volta. Jó e qualquer lugar. Você lê de Gênesis e Apocalipse, as pessoas até tentam encontrar a explicação do porquê há o sofrimento. E não há. O que a lição vai trazer para nós, está trazendo em especial agora nessa quarta lição, é como nós podemos utilizar o sofrimento para algo positivo. E Jó é um exemplo desse. Jó, capítulo 23, o verso 10, se você puder ler, seria muito bom. Sim, vamos ver então o que está escrito em Jó, capítulo 23 e o verso 10. E diz assim: Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como ouro. Jó está fazendo realmente esse paralelo com a purificação e a questão do ourives. É exatamente isso que ele apresenta? Essa é uma visão comum, não apenas no vocabulário cristão, mas no vocabulário bíblico, porque é lógico que o vocabulário cristão sai do vocabulário bíblico. É essa questão de que quando nós sofremos, nós podemos aproveitar esse sofrimento para que a nossa vida seja purificada das imaturidades ou das imperfeições. Nós podemos, então, refletir melhor o caráter de Deus. Porque aconteceu isso muito bem na vida de Jó. Jó era um homem temente a Deus, um homem profundamente impactado pela presença de Deus, um homem que fazia o culto dele, que era um bom pai, um bom esposo, e sofreu enormemente, como todos sabem. Mas o sofrimento dele fez com que ele tivesse um momento mais especial ainda com Deus do que ele tinha antes. Que é quando ele disse que ele ouvia Deus de longe. E aí ele diz assim: agora eu te conheço. Não há explicação do porquê ele sofre, mas esse sofrimento faz com que ele seja agora um ouro mais purificado. Ele não apenas ouça ou veja Deus de longe, mas ele realmente tenha um contato mais íntimo, mais profundo com Deus. E esse fogo purificador seria então o processo para eu conseguir contemplar melhor a face do ourives. Eu estou mais próximo do Criador, seria isso? Esse é um bom pensamento, porque o sofrimento
por si só, não traz ninguém para perto de Deus. Na realidade, o sofrimento pode ser como o sol, que derrete a manteiga ou que endurece o barro. Verdade. A minha relação com o sofrimento, a minha decisão em face do sofrimento, é que faz com que eu seja um Jó ou que eu seja um Demas. Se com o sofrimento eu me achego mais a Deus, porque como diz o ditado popular, se com Deus está difícil, imagina sem Deus. O sofrimento vem, eu me apego mais a Deus, tento conhecê-lo melhor, me aprofundar mais em conhecê-lo e imitá-lo. Com certeza o sofrimento vai fazer com que a gente seja mais semelhante a ele. Mas se por outro lado, quando o sofrimento vem, eu me afasto e blasfemo de Deus e vou para o lado oposto, como alguns vão, de dizer que não a Deus, então o sofrimento realmente me traz mais dor, mais insensatez e imaturidade. O que nós podemos é fazer como Jó, dizer, Senhor, me prova, porque eu quero ser como ouro, cada vez mais puro, refletindo melhor o teu caráter. Então, além de nos aproximarmos de Deus, pode ser também uma forma de purificar o caráter. Eu acho interessante o que está escrito em Tiago capítulo 1, os versos 2 e 4. E diz assim lá, Tiago 1, 2 a 4, meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Seria um processo? Poderia usar isso como etapas? O que seria? Talvez etapas é meio complexo, porque a vida é muito mais complexa do que etapas. Verdade. Né? Mas seriam meios que a aprovação pode realmente trazer a perfeição. Não é que é necessário que a pessoa sofra. Deus não é masoquista. Ver meu pai sofrer numa cama, ver seu pai falecer de maneira trágica, não é uma alegria de a gente passar por isso porque eu preciso estar mais perto de Deus. Existem formas de aprender e acrescentar ou melhorar o caráter sem ser o sofrimento. Lógico. Mas se Deus permitiu, Ele sabe que nós somos fortes o suficiente para passar por isso. Se Ele, e a Bíblia diz que Ele não vai permitir que haja nenhuma provação, nenhuma tentação que nós não possamos suportar. Ele está conosco nesse momento. É aí que o sofrimento pode redundar num fruto positivo. E posso sair fortalecida. Graças a Deus. Eu espero que sim, porque na verdade não se explica. Realmente perder a minha mãe saudável, forte, por um vírus invisível que realmente não se tem explicação, é difícil entender que isso vai me fazer melhor. Mas é difícil ver além disso. Como você disse, é surreal. Surreal. Então a questão não é dizer o sofrimento, ele vem e é bom. Não. Mas a atitude que eu tenho em face a ele que faz a diferença. É nos achegarmos mais perto de Deus e a gente pode ver em meio às lágrimas, a gente pode enxergar de fato a face de Jesus Cristo. Amém. Existe uma passagem ou algo que diz na Bíblia que inclusive os sábios sofrem. Então é interessante até fazer essa relação, porque se pensarmos apenas que a questão de purificação de caráter seria então porque o meu caráter ou minha situação com Deus não está muito favorável. Mas é somente nessas situações que acontece o sofrimento? É um pensamento muito bonito e importante que você colocou. Na realidade, na Bíblia, você vê em Mateus, em Pedro, em vários textos, que muitas vezes nós sofremos não porque fizemos alguma coisa ou porque aconteceu algo, não, nós sofremos simplesmente porque somos fiéis. O fato de sermos cristãos traz, às vezes, o sofrimento. Às vezes eu dou aula de Pedro para os meus alunos e o tema principal de Pedro, que nós vamos ver logo mais, o chamado ao cristianismo é um chamado ao sofrimento. E é uma das bem-aventuranças, né, que Jesus Cristo coloca. Bem-aventurado quando sois perseguidos e por aí vai. Agora, na realidade, o fato de sermos
cristãos fiéis a Deus muitas vezes nos trazem o sofrimento, que é o caso de Daniel. Em vários textos de Daniel, em especial o capítulo 11 e o capítulo 12, que precisam ser vistos quase que todo 12, mas uma boa parte dele em conjunto, onde fala a palavra sábios, pelo menos na tradução em português, 4 vezes. Muito importante. Quando ser sábio faz você sofrer. O sofrimento não vem porque alguém bebeu, ou adulterou, ou pecou, não. O sofrimento vem porque se é sábio. E o ser sábio é temer ao Senhor, usando que a sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então seria sábio nesse sentido. Teme a Deus e por isso enfrenta o sofrimento. E tem lá 4 textos que eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e lesse. O primeiro diz que em Daniel capítulo 12 e o verso 10. Se você puder abrir a Bíblia, seria importante. Mas nesse texto, enquanto você abre, ele vai dizer que os sábios são embranquecidos, purificados, e esses sábios, eles aprendem. Os sábios entendem a palavra da profecia. Então, a primeira característica do sábio que teme a Deus, ele entende a palavra de Deus, ele entende a profecia. E quando ele entende, teme a Deus e é sábio, ele sofre. Quer ler? Posso ler. Daniel 12, versículo 10. Isso. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Quem é sábio entende, e quem é sábio sofre. E essa aplicação é para os últimos dias, nos dias em que vivemos? Com certeza, especialmente se você vê que Daniel capítulo 12 é um resultado, ou faz parte, né, da continuidade dali do capítulo 11, quando fala do tempo do fim, né? E tem 2 vezes no capítulo 11 falando sobre os sábios, dentro do contexto da perseguição final. Na realidade, aí dos 1260 anos. E depois você vai ver sábio em outro momento. Mas no 11, 33 e 35 está dentro desse momento de perseguição que os cristãos estão sofrendo. O que diz lá? 33 a 35 do capítulo 11. Isso. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Esse é o verso 33, né? Isso. Então, no capítulo 12, o verso 10, ele entende. Sim. No capítulo 11, o verso 33, ele ensina. E aí no verso 35 diz o que mais? A terceira característica. 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim. Muito. Porque se dará ainda no tempo determinado. Então essa é uma realidade em todos os momentos. Se ele ensina, se ele aprende, ou se ele fala, se ele escuta, porque por ele ser sábio e fiel a Deus, ele sofre. Aí a pergunta é: onde está a sabedoria disso? Porque o texto não termina aí. O texto termina na ideia que vem do capítulo 12, verso 1 ao verso 3, que vai falar sobre o salvo. Naqueles dias se levantará Miguel, Exato. príncipe do seu povo, e vai haver tempo de angústia, o qual nunca houve. E aí termina falando o que vai acontecer com os sábios no momento em que Jesus Cristo volta para receber seu povo. Então, usando a questão de contemplar a face aqui, então, entendendo que o sofrimento me aproxima de Deus, assim eu posso ver a face de Deus. Mas, ao mesmo tempo, quando eu sofro, mesmo sendo sábio, sendo justo, outras pessoas podem ver em mim a face de Deus. Seria essa... Esse texto, para mim, ele resume bem. O capítulo 12 os versos, e o verso 3. Verso 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Aí resume tudo. O fato do sábio ver a Deus, mesmo em meu sofrimento, ele se mantém fiel, perseverante, não sai da verdade, continua aprendendo, continua ensinando. Apesar do sofrimento, a realidade é que quem contempla a face de Deus, quem contempla a glória de Deus, é transformado à imagem de Deus. E não termina dizendo só isso aí. Diz que será como as estrelas para sempre, eternamente. Eternidade vivendo com Jesus Cristo. Por que ele é sábio?
Porque muito mais vale sofrer 10 anos por amor de Jesus Cristo e viver com Ele eternamente, do que deixar a eternidade e ter 60 anos de fama e de dinheiro na conta bancária. É muito mais sábio ser fiel a Deus, custe o que custar. Porque nessa vida nós vivemos junto com Deus, contemplando a face de Deus, caminhando com Deus, e na eternidade com todos os salvos, sem sofrimento, sem lágrimas, sem choro, sem morte, sem nada, na presença de Deus, feliz, porque nós aprendemos, ensinamos e levamos muitas pessoas aos pés de Salvador. Isso é sabedoria. Sim. E às vezes o sofrimento nos ajuda a entender isso melhor. Faz parte. E existe alguma relação entre o sofrimento, o caráter, e digamos que o sofrimento em comunidade, ou a formação do caráter em comunidade? É como eu falei agora um pouquinho, né, que é o tema de Pedro. O convite ao cristianismo é um convite ao sofrimento. Seria importantíssimo nós abrirmos a Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 2, o verso 20 e o verso 21. Quando eu falo essa frase pela primeira vez, normalmente as pessoas que escutam e que não estão familiarizadas com o livro de 1 Pedro, eles têm um choque, alguns, ou um espanto, outros, porque como isso? Ser chamado para o cristianismo é um chamado ao sofrimento, mas essa é a realidade. E como dizia o antigo governador romano, o sangue dos cristãos era a semente. 1 Pedro capítulo 2, o verso 20 e 21, vai falar sobre isso. Lê, por favor. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isso mesmos fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. A mesma atitude que Jesus Cristo teve na cruz, em meio ao sofrimento, olhar para os seus algozes e dizer, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E essa frase tem um impacto profundo no ouvido das pessoas. Assim também Ele espera de cada um de nós. E quando nós passamos por sofrimentos, nós sejamos pacientes, perseverantes e pacíficos como Ele foi. E temos a hombridade, o cristianismo de dizer as mesmas palavras. Às vezes é difícil para nós, mas é o que Ele espera de nós. E como comunidade cristã, nós somos chamados a fazer isso. Seria interessante terminar lendo 1 Pedro capítulo 1, verso 6 e verso 7, porque fala bem dessa questão de ser cristão e por ser cristão sofrer por Cristo e no sofrimento glorificar o nome de Cristo, como dizia Pedro lá em Atos, eles se alegravam por serem dignos de sofrer em nome de Jesus Cristo. Eu vou ler então. E qual é o resultado? Posso ler 1 Pedro 1, 6 e 7. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sofremos injustamente, simplesmente porque somos cristãos, mas se nós revelamos o caráter de Cristo às outras pessoas, não apenas os outros vão aprender de Jesus Cristo, nós vamos refletir o caráter de Deus, mas está prometido, é breve. Porque o que Deus tem para nós é eternidade incomparável, incompreensível, de felicidade com Cristo e com aqueles a quem nós amamos. Eu me lembro muito bem, uma semana depois do falecimento do meu pai, eu precisava um tempo e alguns amigos, Gedaías, Gesanias, lá da cidade de Candeias e Silas, conseguiram um lugar próximo da praia e de manhãzinha, domingo, bem cedo, sem ninguém, eu me dirigi até aquele lugar, um mar bem calmo da Baía de Todos os Santos, próximo de Salvador. E ali entrei na água, ajoelhado dentro da água, olhando os céus,
azuis, entrecortados de nuvens brancas. Do lado esquerdo, os coqueiros, o vento balançando as palhas. Naquele momento, ajoelhado, de olhos abertos, contemplando o infinito. Eu pude conversar com Deus de uma maneira tão próxima, tão íntima. Pude ouvir a voz de Deus, me dizendo para estar tranquilo, descansado, sem temer, que se meu Pai, que já estava selado em Jesus Cristo, eu podia continuar minha vida em paz, confiante nele, porque ele estaria comigo. Minha resposta foi simplesmente dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas ofensas. Assim como Jó, interessante que veio o mesmo tipo de palavra: Senhor, me perdoa. Porque às vezes no sofrimento parece que as lágrimas escondem um pouco a tua presença, mas nesse momento, Senhor, mesmo aqui chorando, com minhas lágrimas se misturando à água do oceano, eu queria que esse oceano fosse representante do teu amor pela minha vida, pela tua presença em mim. E ali Deus e eu tivemos uma conversa muito amigável, maravilhosa. E Deus, alguém tão real para mim, não um ser distante ou imaginativo, ou etéreo do imaginário mítico, mas um Deus presente, real, ali comigo conversando naquele momento. É indescritível, só sabe quem passa. Não convido ninguém a sofrer, mas convido você a se encontrar e ver a face do oleiro, ver a face de Deus. E com certeza a sua vida vai ser melhor. E a vida daqueles que estão ao teu redor também. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Convido você a fechar seus olhos e orarmos a Deus. Pai Santo, por favor, Senhor, se existe alguém nesse momento sofrendo, que ele possa ver a tua face. Se alguém agora, nesse momento, está chorando, Senhor, que ele possa sentir a mão de Jesus Cristo a enxugar-lhe as lágrimas. Amém. E, Pai Santo, acima de tudo, que essa pessoa mantenha-se fiel a Cristo. Que o sofrimento faça com que ela possa correr para os braços de Cristo. Não permita, Senhor, que o sofrimento nos faça ir para longe de Deus, mas que nós sejamos como Jó, purificados pelo ourives, purificado por Jesus Cristo, e sejamos um ouro mais puro, mais precioso e que reflete melhor a face de Jesus Cristo. Amém. Senhor, esteja o Senhor conosco hoje, em cada momento de nossa vida, quer seja nos momentos de dor ou nos momentos de alegria, mas que em todos eles a paz reine, porque apesar do sofrimento que temos hoje, mas temos a certeza que muito em breve, quando Jesus Cristo voltar, nós poderemos sair desse mundo de desgraça, de morte e de dor, e vamos viver com Cristo para sempre, juntos com nossos amados, a quem nós ensinamos a palavra de Deus, no mundo, Senhor, num país, numa cidade, na Nova Jerusalém, onde não haverá nem mais dor, nem mais lágrima, nem mais luto, nem mais pranto, nem mais morte, porque tudo já passou. E a vida com Cristo será eterna. Amém. Colocamos nossas vidas em tuas mãos. Vive hoje em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.